Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos da atualidade, que é emagrecimento. E eu trouxe aqui a doutora Gleice Jordão. Ela vai falar bastante para a gente a respeito desse assunto. E no segundo bloco, você fica ligadinho que a gente vai ter mais informação ainda com a atleta Giovana e a personal trainer Mariana. Gleice, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que já tem dias que está guardado para você. Você acredita que hoje nós estamos vivendo uma das maiores revoluções do emagrecimento na história? Hugo, primeiramente é muito legal estar aqui com a SVA, porque a gente vê que a tecnologia tem trazido para a gente muita informação, mas ao mesmo tempo é uma enxurrada de informação que às vezes não está filtrada. E a SVA está trazendo para a gente a oportunidade de literalmente ter tudo isso mastigadinho aqui para o pessoal poder estar utilizando. E respondendo a sua pergunta, sim. É uma revolução. A medicação, hoje em dia, tem facilitado muito para os pacientes obesos perderem peso, cuidarem da saúde, diminuírem doenças crônicas que estão associadas à obesidade. Então, tem sido, na história, a maior revolução das medicações é o que a gente vive na atualidade. Isso é um fato. Nunca antes, então, em toda a história, houve algo assim tão revolucionário com relação ao emagrecimento. Ah, não. Antigamente a gente tinha medicações que davam para ser utilizadas sim para emagrecimento, mas eram medicações que não davam o efeito que essa medicação dá. Então, tinha muito colateral comparado com as outras. O resultado, a porcentagem de perda de peso das outras medicações eram muito mais baixas. Isso nem se compara. Então, é uma revolução, sim. E a gente vê que tem novas medicações sendo estudadas. Então, daqui para frente, é só subindo. Maravilha. E Gleice, uma coisa que eu tenho notado, que eu tenho achado até interessante, com tantas informações, tantas tecnologias, medicações diferentes, por que ainda existe tanta obesidade? Na verdade, um pouco é por conta dos pacientes terem um certo receio da medicação. Justamente. Tem medo, né? Tem muito medo, Pri, porque assim, a informação que rola aí na internet é de uso da maioria das pessoas sem acompanhamento. Então, fica aquela desinformação do que realmente é verdade e o que não é. Além disso, a gente tem um histórico de obesidade, o nosso país tem um índice de obesidade muito grande. Então, até esse número baixar, vai demorar. Então, ainda vai ter pessoas com obesidade, vão ter pacientes para serem tratados a muito longo prazo. Isso aí não vai ser, porque se a gente parar para perceber, foi no último ano que teve esse boom. Foi. Eles acabam até esperando os amiguinhos usarem, né? Para ver o que vai acontecer, para depois eles tomarem coragem também, né? Porque às vezes, assim, um parente tomou a iniciativa. Começou a usar, teve resultado, tá mais bonito, tá mais feliz, diminuiu medicação, não tá tendo descompensação, que a gente fala de internação. Aí vem lá outro e fala, ai, meu parente, meu primo, meu irmão, tá usando e tá se dando muito bem. Então, toma coragem de... Usa também, aí tem iniciativa, né? E acaba tomando também medicação junto. E aí, uma outra coisa também importante que eu acho relevante, né, pra gente falar, é que muitas vezes as pessoas estão apenas usando a medicação. E qual é a importância de, junto da medicação, a gente entrar com os exercícios e alimentação? Pri, a gente sabe que o nosso corpo é como se fosse uma grande engrenagem. Eu falo que a gente é como se fosse um carro. A gente quer motor, a gente quer roda e a gente quer a parte estética. Então, é um pacote completo. Se a gente faz uma parte só, você não vai ter o mesmo resultado. E o que aqui entra é a qualidade de vida. Por quê? Perder peso ajuda? Muito. Ajuda muito. Articulação, memória, sono, ronco, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade, tudo isso entra em benefício, é controlado quando a gente perde peso. Mas, se você perde peso só com a medicação, sem a prática de atividade física, por exemplo, você piora muito o seu condicionamento físico. Então, você não tem todo o benefício do potencial que a medicação pode te dar. Então, emagrece só com a medicação? Vai emagrecer. Mas você não tem o mesmo resultado. Acho que o objetivo como um todo, geral, é qualidade de vida, né? Essa é a palavra-chave. É uma construção, né? É uma a gente está falando de uma tem, construção. Só que daí eu acho que tem muita gente que pensa só no perder peso. Por quê? Tem preguiça da atividade física, não gosta de ter uma alimentação 100% saudável. E aí acaba não prestando atenção nesse contexto todo, né? É porque é um pacote completo, né? Ela estava comentando essa última pergunta, eu tive uma dúvida, assim, metabolicamente falando, você acha que houve alguma mudança da população, essas novas gerações, para as passadas ou não? Porque antigamente a gente não via. Será que isso é metabolicamente ou é questão de alimentação que mudou de lá para cá?
Hugo, é um conjunto. Se a gente pensar, a gente tem uma evolução. Existem doenças que têm um número muito maior hoje em dia do que comparado com antigamente. E a gente tem que entender o porquê. O nosso tipo de vida, de trabalho mudou, né? Hoje em dia a gente tem... Nosso corpo foi feito para ir lá, caçar, comer e depois descansar para se preparar para caçar de novo. Certo. Não tinha essa abundância de comida. Não era fácil. Aí o nosso corpo se adaptou para quê? Eu posso ir lá e comprar algo que alguém plantou. As indústrias modificaram a alimentação para produzir mais, uma quantidade maior de comida, né? Então, isso afeta a nossa absorção também. Então, tem uma mudança genética, porque conforme o nosso corpo vai sofrendo, a gente vai transmitindo isso para as próximas gerações. Certo. Então, vão tendo modificações no nosso DNA, modificações no nosso corpo, as doenças que são passadas de família, né, de pessoa para pessoa, a parte genética, mas também tem uma mudança porque a gente mudou a forma de viver, a forma de andar. A maioria das pessoas hoje em dia tem veículo. Então não é só metabólico. Não, é só comportamental também. Comportamental. Com toda certeza, Hugo. Porque assim, o que acontece? Quando a gente para pensar na rotina, as pessoas hoje em dia, ainda mais quanto maior o centro, maior a cidade, maior é o estresse, menor é o sono, menos você anda, a maioria das pessoas trabalha sentada. Cortisol na altura. Aí sobe o cortisol, que automaticamente sobe a insulina. Subiu a insulina, a gente vai ter o quê? Ganho de peso. E vira um ciclo, Hugo. Esse é o problema. Entendeu? Aí entra uma parte de desnutrição. É constante isso, né? É constante. É o dia todo. A gente está o tempo todo exposto a mudanças no nosso organismo. E a nossa alimentação, o nosso corpo não acompanha todo esse estresse. Entendi. Baseado nisso, falando que é tanto uma questão comportamental quanto metabólica, você classifica a obesidade como uma falta de vontade, falta de esforço da pessoa de mudar de vida ou não? Ou existe uma questão biológica também aí? Uma doença mesmo. A obesidade, ela é uma doença crônica. Certo. Então, ela tem que ser tratada a vida toda. Um diabético não para de tomar insulina. Por que a gente para de tratar a obesidade? A obesidade não se para de tratar. A questão aqui é que as pessoas associam a obesidade como uma falta de vontade, como uma preguiça, porque algumas pessoas, antigamente, quando a gente não tinha as medicações, para poder emagrecer, mudavam a vida por completo, passavam a fazer atividade física, às vezes 2 vezes ao dia. Então, era tido como, se você parou de ficar em casa, quieto, sentada, a bunda no sofá, né? Você começa a se movimentar, você emagrece. Mas a gente sabe que não é assim. Por que tem pessoas que treinam, se alimenta bem e não emagrece como deveria? E aí, quando você coloca uma medicação, quando você ajusta todo o metabolismo, o resultado vem. Começa a fluir melhor, né? Então, é assim, não é uma questão de preguiça. É o seu organismo que não reage bem. A gente precisa mudar um contexto completo de vida. Todo o ambiente, né, no caso. Todo o ambiente. E é justamente essa função de nós médicos, é justamente avaliar a pessoa por completo. A gente precisa colocar ali, avaliar se a parte de suplementação está ok, se o sono está ok, a alimentação, né? Os exames que hoje em dia é muito importante, né? Virou uma moda, mas é algo necessário. Eu não consigo ter um raio-x e olhar para você e falar, Pri, seu magnésio está baixo. Eu preciso ter um parâmetro, eu preciso ter um número até para saber a evolução, se está surgindo ali um resultado ou se está ficando nada por nada. A gente precisa avaliar como que o corpo está se comportando ali, mediante a medicação, mediante a suplementação, os parâmetros, até para dar um gás para o paciente falar, olha, você pode ainda continuar no sobrepeso, na obesidade, o peso vai baixando aos poucos, mas o seu corpo está respondendo bem. Então, a gente mostra que não é só comportamento, é metabólico. Entendi. E toda uma questão de acompanhamento, né? É. Toda uma questão de análise de dados, variáveis de exame e tudo mais. Priscila, você tem alguma pergunta para ela? Sim. E eu tô com uma aqui que assim tá me coçando. A gente falando assim, né, das medicações que surgiram agora, né, nesses últimos anos, Wegovy, Ozempic, o Mounjaro, né? Então eu queria que você falasse pra gente realmente o que é o Mounjaro. Assim, Pri, as medicações elas foram evoluindo, né? Elas atuavam na parte hormonal, tentando te desligar daquela compulsão, aquela vontade de comer sem controle. Inclusive, essas medicações também são associadas aí com o Mounjaro.
não foram abandonadas, elas são uma opção para algumas pessoas. Depois veio aí o Wegovy, né, o Ozempic, que são medicações que mantêm a comida por mais tempo dentro do estômago. Isso faz com que você fique mais saciado. A comida demora para descer, o seu estômago fica dilatado ali, você fica mais tempo com aquela comida, automaticamente você não tem aquela necessidade de comer. Toda hora, né? Exatamente. Só que qual que é a diferença do Mounjaro? É o pensamento. Porque quando você come por emoção, pode estar com o estômago cheio. Sua cabeça vai continuar pensando Vai em comer. continuar querendo comer alguma Você coisa. não para. Então, ele trabalha toda essa parte emocional Trabalha, junto. Pri. A parte emocional a gente chama de food noise, aquele pensamento constante em comida. Ele é como se a sua cabeça desligasse. Você consegue passar o dia inteiro trabalhando sem pensar. Sabe aquele ficar rolando o feed para olhar a receita? Isso aí E desaparece. não vê nada, né? Não, e não faz nada, né? Você só Gleice, salva e não faz. Você falando, até eu associei com uma coisa. Eu costumo evitar muito o açúcar. Mas eu já comentei com a Priscila até o seguinte. O dia que eu almoço, por exemplo, e não consumo nada de açúcar, nem um chocolatinho, nada, eu passo o dia inteiro bem. Se eu comer uma barra de chocolate e subir trabalhar, Seu eu chegar na rendimento empresa ali 2 horas, além do rendimento cair, eu percebo que dá entre 1 a 2 horas, eu estou agoniado procurando outro Mais doce, mais doce. Então, assim, não falo de fazer uma privação total, né? A gente tem que ter até uma liberdade alimentar. Sim. Mas eu percebo que a gente não pode ver no automático. Tem que saber dosar isso aí também, né? Porque é metabólico, né? Da forma que você explicou mesmo. É exatamente essa questão, é que assim, a gente precisa carbar? Precisa. O carboidrato em si, ele foi criado para a gente poder comer. Mas o problema está no nosso hábito, na composição alimentar. A gente come muito mais carboidrato do que proteína. E é justamente ao contrário. O carbo deveria vir ali como algo de energia imediata e para ajudar a proteína a fazer a ação dela. Se você come esse chocolatinho que você está falando aí do exemplo, a sua insulina vai fazer um pico. Automaticamente, a hora que ela despencar, seu rendimento vai cair, você vai ter desejo novamente de carboidrato. E é rápido. E é rápido, ele sobe e desce muito rápido. Por isso que a pessoa fica ali beliscando o dia todo, né, no caso. Por isso que com o uso do Mounjaro precisa tanto ter alimentação regulada, Sempre, né? porque com bastante proteína, né? Porque o que acontece? A medicação, ela vai tirar o seu pensamento em comida. Nem todo mundo é 100%, algumas pessoas reduz, mas não zera. E ele vai te dar aquela sensação de saciedade. Ele vai agir também nas células de gordura, queimando mais gordura. Então, é por isso que é usado para lipedema, por exemplo, e outros tipos de doença. Ela atua na célula de gordura. Exatamente. Ele tira esse processo inflamatório sistêmico que a gente está. Outras indicações, a apneia do sono, que é o ronco. Outra indicação também que a gente usa para fibromialgia, que é doença crônica também. Olha que interessante. Sim, só que o que acontece? Quando as pessoas comem uma quantidade muito grande, o nosso cérebro, por mais que ele está ali condicionado a não pedir uma nova comida porque o estômago está cheio, o seu rendimento vai tá ruim. Então, de certa forma, o seu corpo vai pensar, tem comida, mas não está subindo. Então, se você come só carboidrato, mesmo com a tirzepatida, você ainda não vai perder peso, porque esse processo, metabolismo, vai acontecer. Sua insulina vai subir. Ela não vai baixar. Isso. E aí você vai ter a necessidade de toda hora ter mais carboidrato, E é por isso que tem gente que, mesmo em uso da medicação, não perde peso. Porque acha que é o que a gente estava falando no começo. Só a medicação, ela não vai te dar o resultado que você poderia ela não é um ter. milagre. Exatamente, Precisa a medicação não é um milagre. Também, né? Ela é considerada a revolução do século, mas ainda assim, ela precisa do seu esforço, do seu ajuste, principalmente alimentar, para poder dar o resultado que precisa. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que está enroscadinha já tem um tempo. Que queria que fosse a primeira pergunta, fala a verdade. Desde quando surgiu esses medicamentos, eu queria entender da sua parte como profissional se o pessoal sabe de fato usar ou se virou uma modinha perigosa, o uso indiscriminado ou sem acompanhamento médico. Hugo, virou uma moda. Isso é fato. É difícil hoje em dia, em alguns ambientes que você anda, não ter alguém usando a tirzepatida, né? A gente fala que realmente virou a água do dia a dia, a maioria das pessoas usam. Tem um uso, sim, indiscriminado. As pessoas acham que é uma receita de bolo, e é uma coisa que nas redes sociais eu combato muito. Falo, não existe uma receita de bolo. Você é diferente da Pri.
Eu sou diferente de vocês. Não tem como eu pegar a mesma receita, a mesma formulação, o mesmo pacote e passar para todo mundo. Então não existe aquela história da pessoa falar: minha irmã, minha cunhada aplicou tanto eu vou fazer e emagreceu, igual. eu vou copiar a dose dela. Não Por existe. isso que eles reclamam tanto. Eu tô fazendo igual a E não tive resultado. mas eu não tenho resultado. Justamente por isso. As pessoas, elas pegam o exemplo do outro e acham que serve para elas. E o uso indiscriminado, ele não tá isento de risco. A gente tem que lembrar disso. É uma medicação, é uma molécula. Então, você colocando aquela molécula no seu corpo, ela vai ter reações que você deseja, que você não deseja. Ficou muito famoso nos últimos tempos aí a pancreatite por uso da medicação. Mas não é bem assim que funciona essa questão da pancreatite, né? A gente sabe que com emagrecimento sem a medicação, você também tem o risco de pancreatite. Às vezes até maior, né? Por conta da obesidade. Da né? obesidade que a pessoa já tem prévia. Quando ela faz uma dieta muito restrita, ela tem o risco ali das pedrinhas dentro da vesícula sair, travar e fazer uma pancreatite igual quem usa o Monjaro. Só que aí entra a desinformação. Porque se a pessoa está com acompanhamento, Hugo, ela vai chegar para mim e falar: Gleice, eu tô com medo da pancreatite. O que eu posso fazer para não ter? Tem realmente o risco? Eu vou explicar. Quando eu explico, acabou as dúvidas. Acabou. Então, o uso, sim, sem acompanhamento, ele é um risco para a saúde. Assim como qualquer outra suplementação, qualquer outra medicação, se você não fizer individualizado, não funciona. Esse é o grande X da questão. Sim. A gente tem que olhar para cada pessoa do jeito que a pessoa é, com as suas individualidades, e tratar ela como um ser único. É assim que funciona. Essa é a forma correta de fazer o processo. Né? Exatamente. As pessoas tentam pular, né? Tentam sempre pro final, pelo caminho mais fácil. Mais rápido, e acaba que se ela passa por esse processo mais rápido, chega lá na frente, ela tem que talvez recomeçar, né? E assim, o resultado que você poderia ter, né? A medicação promete 5 a 20% de perda de peso em um ano, em uma dosagem alta. Eu já tive pacientes que perderam muito mais que 20% de peso. Só que o que acontece? Fazendo o uso correto. Se você começa usando a medicação errada, você já não vai ter aquela janela inicial que você poderia perder muito mais, você já perde. Já não vai funcionar. Aí, quando entra no efeito platô, que a pessoa para de perder peso, elas vão atrás de acompanhamento. Vão atrás do personal, de um nutri, de um médico, alguém para acompanhar, para tentar reverter o erro que a pessoa fez por conta do uso indiscriminado. Aí. Até porque eu ouvi certa vez alguém dizer, e de forma leiga eu vou falar aqui, você pode até esclarecer isso aí pra gente. Que o teu corpo quer que você sobreviva. Claro. Então, se você tem uma perca de peso abrupta ali, grande, rápida, num período curto de tempo, o teu corpo, até ele sinalizar o que de fato está acontecendo, ele tenta entrar ali no que chamam, desliga, salvo o engano, de homeostase, né? O equilíbrio. Ele tenta fazer um equilíbrio para, tipo assim, ele entende que você está morrendo, né? Sim. Tá desnutrido, tá faltando alguma coisa. Para você né? sobreviver. Né? O que Aí acontece? É onde você entra no efeito platô. Porque pensa comigo, uma pessoa tá lá comendo facilmente 4.000 calorias no dia, porque você sabe que come. Mais, né? Come. Um pouquinho mais, né? Aí você coloca uma medicação que do dia pra noite, seu estômago fica meio enjoado, porque causa isso no começo, você fica um pouco mole, aí baixa seu apetite, você passa a comer aí 1.000 calorias estourando. Cara, você tá num déficit de 3.000 calorias. Você acha que seu corpo não vai perder peso rápido? Vai. É um ambiente crítico, né? Pro teu sobrevivência. organismo. Sobrevivência. Tudo muito rápido também, né? Vai. A perda de peso e outros efeitos colaterais. Né? Exatamente. E o que vai acontecer nesse momento? Quando você baixa muita quantidade de ingesta calórica, seu corpo vai entrar numa forma de defesa. Ele vai tentar se proteger. Por quê? Em teoria, como a gente estava falando lá na época, que a gente tinha que caçar, essa gordura que a gente armazena seria para sobrevivência. Então, a gente tem uma gordura interna, que fica mais perto dos órgãos para fornecer energia mais rápida, e uma gordura externa, que também serve para energia, mas principalmente para proteção, para controle térmico. Então, a gente vai armazenando isso. Quando você começa a perder demais, seu corpo vai pensar, opa, tem alguma coisa errada. Aí onde vai priorizar o quê? Os órgãos vitais, e as pessoas começam com colateral, Hugo. Queda de cabelo, principalmente. A unha fica fraca. A memória fica péssima. Porque você já não consegue raciocinar como antes. Porque seu corpo está em modo de defesa. Entrando no modo de defesa é porque você começou a fazer errado. E aí, essa parte de perder peso muito rápido causa essa tentativa de equilíbrio. Aí, seu corpo vai tentar não gastar tanto para poder manter o equilíbrio e você não vai perder tanto peso. Quando ele entra no equilíbrio, significa que seu metabolismo já desacelerou e você está mantendo as calorias que você consome. Automaticamente, seu peso para de baixar.
Porque você encontrou o equilíbrio do corpo, entendeu? Eu entendi. Entendi. Então, assim, diante de tudo que a gente está falando, assim, né? Um remédio milagroso, digamos assim, né? O que acontece, então, em relação a pessoa sente menos prazer pela comida, digamos assim, de uma forma geral, por tudo que acontece ao redor da vida dela? O desejo. O desejo, não só pela comida? Sim, o que acontece? Quero complementar, me perdoa. Não, Ela questionou a questão do desejo pela comida. Isso se limita ao alimento ou às outras coisas também? Não, ele não se limita, não. Por quê? Lembra que a gente falou que o nosso organismo é um pacote completo. Então, quando a gente coloca isso dentro desse contexto, o desejo da comida, ele diminui. Mas de outras coisas também. Eu tenho pacientes que pararam de fumar, que pararam de beber. Que eu ia comentar. Deixaram o alcoolismo nisso também, por conta. Porque a vontade de comer é uma necessidade do nosso organismo de encontrar prazer, que é a fome emocional, que a maioria das pessoas deveriam acompanhar um psicólogo para ter um sucesso maior com a medicação. Quando a gente coloca esse raciocínio, a gente entende que o prazer pode ser buscado na comida, mas ele pode ser buscado num jogo, pode ser buscado no cigarro, no álcool, em várias outras coisas. Então, quando você usa essa medicação, você não está mexendo só com a fome. Você está mexendo com o seu centro do prazer. Todo emocional ali dele. Todo emocional. E é por isso que tem pessoas que, às vezes, podem ter picos de ansiedade até encontrar esse equilíbrio, essa homeostase, ou ela pode deixar de usar, por exemplo, medicações que são usadas para tratar depressão ou ansiedade. De certa forma, ela vai tirar a impulsão Isso. da pessoa. Digamos que ela vai ficar mais polida, mais controlada. Tanto com o alimento quanto com outros hábitos, inclusive, às vezes, maus hábitos, como no caso do tabagismo. Sim, porque daí o que acontece? Quando você tira esse prazer, por que ela vai continuar buscando? E aí lembra que ele tira o food noise, aquele controle, pensamento? Quando a gente faz essa parte de controle emocional, automaticamente você consegue tomar melhores decisões. Então, você consegue associar essa medicação com um projeto de parar de fumar, por exemplo, porque ele consegue pensar, por que eu vou fumar? Se eu consigo controlar meu impulso. Então, é uma medicação que a gente fala que é revolucionária, porque não é só perda de peso. Ela envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. Gleice, e quem está fazendo uso do Mounjaro para perder peso e não está treinando, essa pessoa está cometendo um erro grave ou não? Hugo, de certa forma, sim. Por quê? A gente não foi feito para ir caçar? Somos antifrágeis, mexer, né? Somos antifrágeis. que estourou na internet. Exatamente. E aí, o que acontece? O seu organismo já está ali parado, porque você está comendo muito menos. Ele já vai desacelerar. Se você ficar o tempo todo sentado e não treinar, tem pessoas que falam, mas eu não gosto de fazer musculação. Tudo bem, você não vai ter um resultado estético bonito, mas não é só musculação. Você pode ir para um crossfit, você pode fazer uma luta, você pode fazer uma bike. Qualquer coisa que você se mexa. Você precisa manter seu coração acelerado. Você precisa ir 50 minutos do coração aí, ó, bombeando bastante. Você precisa estimular a produzir músculo. É só lesionando o músculo, que é uma lesão boa, né, que a gente fala, que vai gerar aquele processo inflamatório, as fibras vão aumentar de tamanho, vão aumentar de volume e você vai ter força. Porque qual que é a principal causa dos idosos caírem aí, além do desequilíbrio? É por falta de músculo. O glúteo é o músculo da marcha. Se você não treina, você não anda. Você não vai ter equilíbrio. Aí a gente vai entrar, que é o que muitos médicos, né, têm falado na internet, e é uma verdade, o que a gente vai entrar na era da sarcopenia. O que é sarcopenia? É a baixa quantidade, baixo volume de músculo. Aí vai ficar aquelas pessoas extremamente magras, que o que vai aparentar ali é um pouquinho da gordura que sobrou, porque não vai tudo. E o músculo ele vai definhando. Por quê? Porque a pessoa não treina. Dentre todas essas atividades que você mencionou, no meu ponto de vista, a musculação é a mais eficaz, né? Com certeza. Porque você consegue decidir o grupo muscular que você vai trabalhar. Eu consigo fazer de uma forma mais consciente. Eu consigo executar um exercício ali, Hugo, com uma concentração. Localizado. Eu consigo fazer, por exemplo, assim, um exemplo. Eu estava lesionado o joelho. Muito tempo de obesidade, por muitos anos de faculdade fui sedentária. E nessa mudança de vida que eu decidi para mim, eu sofri as consequências. Isso é fato. Então, meu joelho estava lesionado. Só que qual que era o tratamento para o joelho lesionado, Hugo? Musculação. Cadeira extensora. Exatamente. Aí, médico também consulta médico, né? Aí eu fui passar no meu ortopedista e ele, Gleice, você vai ter que treinar. Vai doer para treinar,
mas o treino é o que vai curar. E aí você consegue fazer, como no meu caso, limitado, com um movimento reduzido, com uma carga menor, e hoje eu já subo a carga. Mas de todos é o que você consegue ter mais controle no peso, no movimento, e você consegue ter resultado visível, Hugo. É por isso que a musculação é tão boa. Maravilha. Eu sou suspeito de falar. Por que será, né? Gosto Não muito. sei Não por gostava, quê. tá? Não Sério? gostava, gente. Ó, fica até a dica pra você, tá? Eu odiava fazer musculação. Odiava. É verdade. Foi também um ambiente clínico, tá? Gordura no fígado, esteatose, colesterol. Tava uma bagunça meus exames. E eu não gosto de jogar futebol, não gosto de jogar tênis, não gosto de natação. Correr, caminhada. Me sobrou a academia. E entre indas e vindas, hoje vai fazer acho que 5 ou 6 anos que eu tô frequente de domingo a domingo. E é por isso, Hugo, que assim, você vive essa rotina, vocês são imersos nessa rotina. Então, vocês entendem a necessidade do que é você precisar treinar e ter resultados. Então, quando você treina, você precisa de alguma coisa que te dê o suporte para treinar. Você precisa bater sua meta de proteína, você precisa da sua água, você precisa de uma suplementação para fazer o seu músculo ter resultado. Envolve toda uma questão, né? Envolve tudo. Toda uma questão. Não é só o treino, né? Não a é, pessoa nunca tá é ali só o treino. treinando, ela tá usando uma medicação, igual no caso do que a gente está debatendo aqui hoje. Ela não vai querer sujar o que ela está fazendo com talvez uma festa, uma comida ruim, estragar a sua dieta. Você fica seletivo, Hugo. A pessoa vai ser, de fato, é escolher, né? seletivo. O Gleice, mas voltando a falar da questão do Monjaro, ele causa dependência? Eu já ouvi dizer que causa certa dependência, já ouvi dizer que não causa. Queria ouvir da tua parte. E se pode, né? O tempo também que pode usar. São duas perguntas que são importantes no tratamento. Então, para pensar comigo. Se você tem uma doença crônica, você tem pressão alta, sua pressão está sempre alta. Por quanto tempo você vai tratar sua pressão? Pelo resto da vida. Então, por que obesidade a gente não vai tratar pro resto da vida? Então, é uma medicação que a gente pode usar. Em teoria, ela é uma medicação segura para ser usada o resto da vida. A questão é, será que você tem necessidade de usar? Até onde você vai, né? Que você consegue parar e continuar com aqueles novos hábitos. É por isso que muito pergunta sobre o processo de desmame. E não é uma linha reta. A gente precisa chegar no nosso objetivo, avaliar se você está bem para retirar a medicação, se às vezes a gente vai diminuir a dose ao mínimo possível, se a gente vai espaçar para 2 semanas, 3 semanas. Mas, em teoria, eu posso usar essa medicação o resto da vida, conforme for necessário. Eu não acho que a gente vai usar ela o resto da vida, porque na era que a gente está entrando, vão surgir medicações melhores. Né? E menos colaterais. Menos colaterais, mais tempo de meia-vida, o que você precisa aplicar menos vezes no mês ou com intervalo maior. E sobre essa questão da dependência, Hugo, para pensar comigo. A medicação, por exemplo, uma sertralina da vida, causa dependência? Não causa. Qual que é o problema? Você usa para tratar uma coisa. Se você não tira o gatilho, quando você tirar a medicação, vai voltar. O gatilho vai estar lá, então vai voltar. Então, o problema da medicação não é que ela causa dependência, é que a sua cabeça está lá desligada do pensamento. Sua fome reduziu. Se você não mudar o seu estilo de vida, não começar a suplementar, não tomar certinho o que você precisa de proteína, de água, não mudar o seu ritmo de vida, você tira a medicação, vai estar tudo errado. Você vai voltar para onde você estava. Baseado nisso, eu acredito que aquela premissa de que a medicação ela é o meio e não o fim, Exatamente. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira, Hugo, porque a gente precisa entender que a medicação ela está ali como um apoio para você. Ela não é a solução final. Então, quando você usa ela, é uma muleta para você conseguir recuperar o seu joelho. Então, é para você cuidar da sua saúde e depois, quando você tiver com tudo alinhado, você ir diminuindo. Então, não, ela não causa dependência. O que acontece é que as pessoas acostumam a usar ela e não ter que ficar pensando no que vai comer. Aí, quando você tira... preparam para isso, né? Exatamente. E assim, baseado nesse monte de informação que a gente vê na internet, qual que seria o maior erro a respeito desse uso de medicamento que você poderia relatar aqui para nós? Assim, de forma breve. O maior erro que eu acredito em relação ao Monjaro, que é a tirzepatida, é achar que você pode colocar ela e não vai precisar fazer mais nada. Só usar ela e ser feliz, né? É colocar a esperança da resolução da sua vida na tirzepatida. O Monjaro, ele faz muita coisa, mas ele tem que ser, assim, uma forma de alavancar, começar, sabe aquela propulsão que você precisa para o jato subir quando dá aquela explosão? Ele tem que ser explosão. Pontapé. É o pontapé inicial de uma mudança completa. Então, às vezes, você precisa dela, sim, mas se você colocar a sua esperança de que
vou usar a medicação e ela vai resolver minha vida, não vai. Tá errado. Porque tem pessoas, Hugo, que não respondem a medicação, a tirzepatida, verdade. o Mounjaro. Nem todo mundo tem sensibilidade. Tem pessoas que vai colocar, vai usar dose alta e não vai ter resultado. Principalmente se tiver uma resistência insulínica muito alta. Ô, Gleice, eu acredito que a questão da parte do medicamento, acho que ficou bem claro, né, pra gente. Deu, né, é lógico que se a gente fosse debater isso aqui, a gente tem assunto para vários pra dias. dias. É muito pano pra manga, né? Mas eu acho que ficou bem claro. Tem um detalhe que eu gostaria de contribuir, já partindo assim para o fechamento aqui dessa primeira parte, é que a respeito de medicação muito se fala, mas a respeito de acompanhamento acessório na parte de suplementação, pouca gente discute. Sim. E eu vejo assim, 2 pontos principais. O uso de proteína e o uso de um prebiótico para melhorar as funções intestinais e absorção de nutrientes durante o uso da tirzepatida. Sim. O que você poderia trazer para a gente a respeito disso? Hugo, as pessoas têm muita dificuldade de entender que a proteína é a principal fonte de alimento que o ser humano precisa. E eles não sabem como calcular. Até por isso que entra, às vezes, você passa pelo menos uma consulta com um nutricionista para organizar a sua rotina alimentar. Dentro da consulta, eu faço a parte de alimentação, de entender a rotina, porque a pessoa, só dela descrever a alimentação, você sabe que está com baixa proteína. Então, você precisa fazer um cálculo mínimo ali para você entender. Todas as suas refeições precisam ter proteína. Aí, às vezes, a pessoa, por conta do Mounjaro, não consegue um volume grande. Aí que entra a utilização do whey. A suplementação. Sim. Eu costumo falar isso direto. Eu falo, a suplementação, o nome já diz, né? É suplementação. Ela não é a base principal. Não. Eu tenho alguns clientes que perguntam pra gente assim, eu posso substituir o whey por alguma refeição? Eu falo, não. Não, ele não é uma refeição. Você tem que comer, ele vai ajudar você a complementar. A bater a meta, né, a da meta, proteína. porque o volume proteico, as pessoas, você falou uma coisa assim que eu pego direto. O pessoal não tem noção do volume proteico que precisa comer. E quando a gente fala o volume, eles se assustam. Falam, mas eu vou comer tudo Mas isso eu vou tomando comer, Mounjaro? dá meio quilo de frango por dia. A pessoa fala, eu não como. Fala, então por isso que existe a suplementação. Sim, para você nessa conseguir. parte. É um facilitador, Hugo. E assim, por exemplo, por que ele não é uma alimentação? Porque quando a gente vai colocar o whey, a maioria das vezes a gente coloca um whey, por exemplo, com uma fruta, whey com uma fibra. Por quê? Porque ele com iogurte, porque a gente precisa dos outros nutrientes. Então ele vem ali, é uma ferramenta essencial. Só que as pessoas não sabem como usar, não sabem como tomar, não sabem que hora colocar, a quantidade. Ô, Gleice, eu vejo muita gente também que fala assim, ó, eu não me dou bem com whey. Tá tomando errado. Tá tomando errado. Não tá tomando Não whey tá tomando whey bom. Tá tomando errado ou não sabe tomar ou não sabe consumir a proteína de forma correta. E eu também vejo hoje no mercado, muitas proteínas, ela contém muitos outros ingredientes desnecessários dentro do whey protein, que são espessantes, emulsificantes, goma, xantana. Isso tudo serve na indústria para dar um aspecto de cremosidade, uma aparência, volume, mas que nada importa em termo nutricional. Sim. Por isso que o whey da SVA Nutrition, ele é proteína isolada. Ele não tem mais nada, é só proteína. Sim. Tá? Então, quando a gente fala de um consumo proteico, ali você vai conseguir atingir o teu objetivo em termos de proteína, Meta, né? sem estar ingerindo absolutamente nada do que não seja necessário. Até porque a gente pensa Pra na ti. parte saudável. Quanto Sim. menos a gente Menos tiver... ingredientes. Menos Exato. aditivo, Inclusive, melhor, né? Inclusive, para a gente finalizar esse bloco, eu queria pedir para a Priscila preparar um whey para ti. Eu vou Topa? provar. Bora. A Bora. Priscila vai preparar um whey para ti. Um whey que a gente gosta de consumir. Vou pedir para ela pegar o pote. Traz o pote também para a gente. E, Hugo, e assim, uma coisa que eu falo e muitos pacientes reclamam, essa sensação de estufamento do whey. E a gente fala que, primeiro, né, a gente tem que saber se a pessoa realmente não tem nenhuma intolerância, isso é uma questão de investigação médica mesmo. Mas, fora isso, a escolha do whey, ela é extremamente importante, porque, assim, tem gente que fala, eu não gosto de whey. Primeiro que deve estar colocando no momento errado do dia, porque o whey, para cada pessoa, funciona num horário. Vai depender muito da sua rotina alimentar. E outra questão do sabor.
Porque assim, a pessoa pega um negócio com gosto forte e você vai acordar às 7 horas da manhã e vai tomar uma dose de whey. Sabor artificial. Não é um aroma palatável. artificial. Não é. Não é palatável e não é saudável também. Então, sempre assim, vai escolher tomar whey, a não ser que seja no intervalo de trabalho, vou tomando ali rapidinho na shakeira pra bater minha meta. Uma correria, facilita muito. Mas, se for assim, numa rotina mais tranquila, tem tanta coisa que dá pra você fazer com whey, assim, que é o whey neutro, que você pode colocar, que facilita muito a rotina. Eu vi, inclusive, receitas salgadas com whey, né? Tortinha de frango com requeijão. Panqueca. Dá pra fazer muita coisa. Tem como, né? Então, hoje tem meios para se incluir uma proteína para deixar a tua dieta mais saudável, né? Porque a proteína ela é extremamente importante. Se a gente não bater a meta de proteína, a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir a saciedade. Já começa por aí. E isso é para todos os tipos de pessoa. Não é só para quem usa Monjaro, não. Olha, a Priscila chegou. Eu queria um pote. Ô, Jonathan, ajeita o pote pra gente desse whey. Eu tinha muita dificuldade de tomar whey. Eu não Conta conseguia. essa receita. Alguém contou o tempo que ela levou para fazer isso aí? Super rápido. Foi muito rápido. Obrigado. Eu tinha muita dificuldade de tomar whey. Eu não conseguia, não me adaptava. Eu sentia estufamento, eu tinha mal-estar. E quando a gente decidiu partir para essa parte do whey, o que eu mais falava para o Hugo era que a gente precisava de um whey 100% puro, limpo, que todo mundo conseguisse consumir. Isso aqui, ó, eu não fiz em nenhum minuto. É um potinho de iogurte, da sua preferência, né? A gente sempre usa o 0. E uma dose de whey e uma fruta. Que é o que eu falo para os meus pacientes comer no meio da tarde. Sensacional. Eu, às vezes, como até na parte da manhã, porque minha rotina é bem corrida. Tomo, às vezes, na parte da manhã e também à tarde. Experimenta. Eu vou provar. Experimenta e dá o teu veredito sincero. Vocês sabem que eu sou sincera. Eu vou Fala se é difícil consumir proteína hoje em dia. Cara, só tem o gosto do... É só o iogurte. Ele não altera o sabor. Ele não altera de o nada. sabor. É o iogurte e a fruta. É. Não tem mais nada. Eu como esse pote inteiro. É uma delícia. Uma proteína suave, não vai causar estufamento e Isso vai não tem. contribuir. Vai contribuir. Não parece... Juro pra você, não parece que tem whey aqui dentro. Não. Eu costumo Não dizer, parece. ó, esse suplemento, esse whey protein, é o whey protein que a pessoa nunca vai enjoar na vida dela. É aquele whey que ela vai comprar, ela vai conseguir tomar, porque ela come com alimentos, como você está consumindo com iogurte. Você pode variar as frutas. Dá para você usar em mingau, uma coisa que eu gosto muito de usar em casa. Até eu dou para as minhas crianças, eu faço mingauzinho de aveia. É uma coisa que as mães não sabem. Criança que tem dificuldade de comer, tá com baixo peso, deveria usar whey. Deveria usar whey. Não faz mal, viu, mães? Não faz mal. Pode, tá liberado. O médico liberou comer. Tá aprovado o whey? Tá aprovado. Tá aprovadíssimo. A hora que a gente terminar, eu vou continuar comendo para poder falar. Ô, Gleice, só para fechar, a questão do intestino também influencia bastante no processo de emagrecimento, né? Muito, Hugo. Porque o que acontece? A comida passa a ficar mais tempo lá dentro. Então, a gente tem uma fermentação. E a maioria das pessoas não tem uma alimentação limpa. Essa alimentação poluída faz com que desregule a parte ali intestinal, principalmente as bactérias boas do intestino. E aí, quando a gente tem o uso da tirzepatida, isso intensifica. Por isso que tem muita gente que arrota muito. Tem muitos gases, o intestino trava porque a medicação faz com que a comida fique ali parada. E isso faz uma piora da absorção. Então, se você tinha deficiência de absorção, principalmente de ferro, que eu pego muito paciente com deficiência de ferro, a absorção, se o intestino não estiver bonito, não estiver funcionando redondinho, tudo que você come só vai passar a pegar caloria, o resto vai passar. Embora. Então, o uso eu falo assim, é uma combinação. A gente precisa reparar o epitélio, que é a parte da pele interna do intestino, para melhorar a passagem ali. Permeabilidade permeabilidade intestinal. E aí, o que eu sempre já uso há muito tempo é a glutamina. E aí, eu coloco junto, que é o Energy, que vem a glutamina junto, para justamente melhorar essa parede intestinal. E depois, a gente precisa de alimento bom para essas bactérias crescerem, colonizarem ali, porque senão elas vão morrer. Se elas não tiverem alimento ali dentro, elas vão morrer. E aí entra o prebiótico. Então, o prebiótico vem... nunca existe um tratamento único. É sempre uma combinação. Então, a gente trata a parte intestinal para melhorar a parte hormonal. Maravilha. Inclusive, o prebiótico da SVA Nutrition, ele é sem sabor. Dá para misturar Dá para misturar no whey. Isso pode colocar uma dose no shake de whey e consumir junto. Isso facilita muito, assim, eu tenho pacientes que têm problema com cápsula.
Tem problemas... O pó, às vezes, facilita, né? Facilita, porque daí você pode misturar com outros suplementos e tomar tudo de uma vez. A gente vive uma vida muito corrida. Sim. Então, tudo que eu puder colocar para o meu paciente para facilitar, isso ajuda muito. Que bom, maravilha. Ô Gleice, a gente entendeu aqui então que o remédio abre portas. Sim. Ele é o meio, mas não é o fim. A gente entendeu que um bom hábito de saúde, tanto na questão de treino, de dieta e suplementação, é que de fato vai construir o resultado final. Exatamente. E eu queria aproveitar para agradecer. Não sei se a Priscila tem mais alguma pergunta. Não, Não? é só, mas eu agradeço muito. Acho que foi super válido a nossa conversa, deu para entender bastante coisa. E se você quiser deixar mais uma dica, mais algum recado importante, assim, que talvez passou batido aqui no meio da nossa conversa, que você queira deixar para quem está nos ouvindo aqui com relação ao medicamento, você tem aí um tempo de considerações finais. Hugo, na verdade, eu acredito assim, a gente tem muita deficiência nutricional. Mas cada pessoa precisa de um olhar individualizado. E as pessoas... criou-se uma moda que a medicina integrativa é para ganhar dinheiro. E não é assim. A gente aprende na faculdade que a gente tem que tratar cada paciente individualizado. Mas na medicina tradicional, a gente não consegue fazer isso. Se você não tiver uma linha de abordagem que pense na pessoa como um todo, que a Priscila é uma mulher, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é profissional, que ela teve um processo ao longo da vida dela, que ela está inserida no meio, eu não consigo oferecer tudo que a Pri precisa. Então, essa é a minha linha de atuação. E o que eu penso? Assim como a SVA tem vários suplementos, a gente precisa identificar o que cada pessoa precisa. Então, se eu abrir lá o site, eu vou ver um monte de coisa. Mas o que a Pri precisa? A queixa da Priscila é a parte mental, cognitiva. Então, para ela, vai ser um magnésio, vai ser uma coenzima Q10. Entendeu? Não, o Hugo já nessa parte ele tá bem. O que ele precisa é melhorar a força, é melhorar o treino. Aí a gente parte para outra parte, entendeu? É outro caminho. Não tem como eu tratar uma pessoa igual a outra. E é isso que a gente precisa entender. A medicação, ela é uma, mas as pessoas são diferentes. Então, tudo individualizado. É tudo individualizado. E eu agradeço porque, assim, eu já conheço o SVA, a gente já se conhece há muito tempo, mas a SVA é uma linha que veio aqui literalmente para trazer o que tem de bom e aquilo que a gente precisa mesmo. É o ideal para quem está no processo de emagrecimento, para quem está no processo de hipertrofia, que, por exemplo, eu e a Pri já é emagrecimento. O Hugo já quer ficar monstro. Um pouquinho diferente. Então, o nosso foco é diferente, mas no final das contas, isso daqui, ó, é para os três. É para todos. É para todos. O básico, bem feito, funciona muito. Então, as pessoas, às vezes querem buscar uma medicação importada, querem fazer uma vitamina não sei da onde e tal. Cara, foca no básico. Trata seu intestino, suplementa aquilo que está ruim nos seus exames, faz um pouquinho todos os dias que o resultado vem. E com qualidade, tanto de produto quanto qualidade de atendimento também. Com certeza. É isso aí. É isso daí. É isso aí. Muito Foi um obrigada. prazer estar com vocês. Muito obrigado. Sempre quando vocês precisarem, estou à disposição. Tanto no particular quanto na SVA, que a gente seja bem-vinda sempre também. A casa está sempre aberta para você. Voltarei. Foi um prazer recebê-la. Obrigado.